Olá, eu sou Paulo Ramos, professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão e promotor de justiça. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar do tema federação. É importante tratarmos desses temas que não são muito convencionais, de modo a informarmos as pessoas, mesmo aquelas que não são do mundo jurídico, sobre temas, expressões, instituições que são muito relevantes para que tenhamos uma atuação mais clara e de participação ativa na consolidação da nossa cidadania e do funcionamento do próprio Estado brasileiro. Muitas vezes não compreendemos muito como se dá o processo decisório no Brasil porque nós não conhecemos a própria estrutura política, sistemática, arquitetura do nosso sistema político. O Brasil é chamado de uma república federativa. Mas por que o Brasil é uma república federativa? Ora, é uma república porque nós aqui não temos um regime, um sistema monárquico. E é justamente uma federação porque nós não temos um chamado poder unitário para exercer as atribuições legislativa, executiva e judiciária. Nós temos vários estados que formam aquilo que nós chamamos de uma federação. A união de vários estados membros. Estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí. Quer dizer, esses estados eles têm uma arquitetura jurídica própria. Toda ela, obviamente, essa arquitetura geral é traçada na Constituição Federal, que é a lei mais importante do país. Ao mesmo tempo que a Constituição Federal ela cria um poder federal, a União, no caso, para exercer poderes próprios para todo o Estado brasileiro, serviços que são referentes a todo o Estado brasileiro, por exemplo, a diplomacia, as Forças Armadas, elas atuam em todo o território nacional. E há também os estados em que há serviços próprios para cada um deles, para as suas regiões específicas. No estado do Maranhão, nós temos as instituições que servem a esse estado. Nós temos também poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, Ministério Público, Defensoria e serviços próprios que são executados no âmbito do estado e pelos estados. A Constituição da República Federativa do Brasil, que cria, portanto, essa federação, ela diz quais são as atribuições da União, quer dizer, quais as leis que ela pode elaborar por meio do parlamento, com a sanção do presidente, quais os serviços que ela deve desempenhar a partir dos seus operadores, dos servidores públicos, dos servidores federais. No âmbito federal, nós temos aí um poder judiciário, que ele é representado aí pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e por outros tribunais superiores, pelos tribunais regionais federais, quer dizer, exercem atribuições de âmbito federal, matérias de âmbito federal que estão estabelecidas na própria Constituição. E assim também o Poder Executivo tem suas atribuições próprias, o Poder Legislativo é representado pelo Parlamento, Câmara dos Deputados e Senado Federal, e as atribuições estaduais são desempenhadas pelo Poder Judiciário no âmbito do Estado, no caso o Tribunal de Justiça e seus juízes, por meio da Assembleia Legislativa e seus deputados estaduais, e aí também o Poder Executivo por meio do seu governador. Isso cria uma estrutura bastante descentralizada para o exercício do poder. Isso possibilita um controle maior do exercício do poder. Imagina um estado em que todo o poder está concentrado apenas numa figura, seja no presidente, seja de um primeiro-ministro, ou está todo concentrado apenas em um parlamento. Não, no Brasil é diferente. Nós temos um Congresso Nacional, nós temos uma Câmara, nós temos um Senado e no âmbito estadual nós temos as várias assembleias que estão espalhadas por todos os estados da Federação Brasileira, assim como também temos o Poder Executivo a partir dos seus governadores e temos também os tribunais de justiça. Essas instituições elas fazem um contrapeso frente ao poder central, frente ao poder federal. Isso evita uma arrogância maior das autoridades federais, cria um certo equilíbrio, um certo freio para o exercício de suas atribuições. Então vejam que o funcionamento de uma federação é bastante complexo, porque ela diz respeito ao exercício dessas atribuições, dessas várias entidades, dessas várias instituições, dessas várias autoridades. É por isso que conhecer essa sistemática é importante até para que os cidadãos possam reivindicar os seus direitos, porque determinadas leis, elas não são elaboradas pelo Congresso Nacional, determinadas leis são próprias dos Estados-membros, são as assembleias legislativas que elaboram essas leis, são os governadores que sancionam essas leis elaboradas pelas assembleias.
Determinados serviços são prestados e são de responsabilidade dos estados, assim como também dos municípios, já que no Brasil, além da União, além dos estados, nós temos também os municípios, exercidos no caso pelos prefeitos e pelas câmaras de vereadores. Mas é importante conhecer essa estrutura até para que os direitos sejam reivindicados. Saber de quem é a responsabilidade regular um serviço de natureza ambiental, regular e disciplinar um serviço na área de saúde. De quem é a responsabilidade em relação à educação? A educação infantil, por exemplo, o ensino médio, o ensino universitário, de quem é a responsabilidade? De quem eu posso cobrar? Diante de uma falta de medicamento, eu devo recorrer à Justiça Federal ou à Justiça Estadual? É por isso que é importante conhecermos que a nossa sistemática é uma sistemática federativa, é uma sistemática descentralizada para o exercício do poder. Fique atento a essas questões porque elas podem importar e ter algum significado no seu dia a dia. Até a próxima, grande abraço.